Olá, queridos alunos do primeiro ano do ensino médio, estamos aqui de volta para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos começar a tratar da geografia física, falando da dinâmica interna e externa da Terra. E quando nós falamos nessa geosfera, a gente precisa levar em consideração que o estudo em geografia é feito através de sistemas e subsistemas. Nós não temos como estudar aí a Terra como um todo sem levar em consideração outras diversas nuances que influenciam, seja clima, vegetação, né, aquilo que acontece no interior da Terra ou no seu exterior, tudo isso está interligado e faz com que o nosso planeta funcione. Não vai ser diferente aqui quando a gente fala desse processo. Né, a gente sabe que tudo que nós conhecemos precisa ser estudado de forma concisa e correta, principalmente quando a gente fala na área das ciências, né? E não é diferente aí com a geografia, quando a gente vai estudar a geosfera. Todo o nosso conhecimento sobre a dinâmica da Terra, né, principalmente a dinâmica interna, ela vem aí de uma série de estudos, quer sejam diretos ou indiretos, sobre o nosso planeta e de fenômenos que estão associados a ele. Então, quando a gente fala aí do estudo, principalmente da parte interna da Terra, dessa dinâmica interna da Terra, nós estamos levando em consideração algumas coisas que são, como é que eu vou dizer, que são teorias a partir daquilo que nós temos de conhecimento. Então, coisas que vão nos ajudar a compreender a dinâmica interna da Terra, por exemplo, os abalos sísmicos e os terremotos. Né? Você pode ter abalos sísmicos ou terremotos aí com ondas primárias, que são mais leves, secundárias e longas, né? E a velocidade dessas ondas aí vai depender do tipo de material que você tem aí. Né? Então, a partir dessas ondas dos terremotos, a gente consegue inferir, ou seja, a gente consegue deduzir, criar uma teoria que explica como funciona a parte interna da Terra. Um outro processo que nos ajuda nisso é aquilo que nós conhecemos como o vulcanismo. Né? O estudo dos vulcões nos ajuda nisso. A gente sabe muito bem disso. Né? Os vulcões, eles estão, né, quando eles entram em erupção, né, ou até mesmo quando eles estão inativos, eles estão nos demonstrando como que funciona a parte interna da Terra, do que ela é formada e assim por diante. Além disso, a gente precisa levar em consideração que perfurações do nosso planeta já foram empreendidas, mas o mais profundo aí que a gente conseguiu chegar, que os cientistas conseguiram chegar, foi a cerca de 15 quilômetros de profundidade, tá certo? O que a gente conseguiu descobrir a partir daí é que nós temos dentro dessa dinâmica interna um aumento da temperatura na Terra em cerca de 1 grau a cada 30 metros de profundidade. Isso aí vai variar, logicamente, dependendo do terreno que você tem. Então você pode ter aí, dentro dessa realidade, algum tipo de rocha, né, que pode ajudar nesse processo de aumentar ou diminuir essa temperatura, né? Ou, por exemplo, a proximidade com um vulcão, que vai também nos ajudar aí a perceber que existe uma diferença de temperatura. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, né? E quando a gente, né, vai pensando tudo isso, a gente percebe que o estudo dessa dinâmica interna da Terra é muito complexa. Porque quando nós falamos da parte externa, né, daquilo aonde nós vivemos, né, aqui sobre a Terra, vamos dizer assim, é muito mais fácil nós conseguirmos inferir, porque a gente tem rochas, a gente tem solos, a gente tem sedimentação, e tudo isso é mais fácil para ser estudado. Mas quando a gente fala do interior é mais difícil. E vocês já sabem, né, que a gente precisa, né, estudar tudo isso aí a partir de todos os sistemas interligados.
Eu falei com vocês aí que o máximo que conseguiu perfurar foi de cerca de 15 quilômetros, mas isso é nada se nós levarmos em consideração que a gente tem aí um raio da Terra de cerca de 6.000 quilômetros, né? Então é uma grande profundidade e 15 quilômetros não é nada diante disso. Né? Vocês devem se lembrar aí que nós temos a estrutura interna da Terra, né? Aquilo que nós entendemos da Terra a partir desse corte, digamos assim, na Terra aí. Então você vai ter a partir daí um modelo que é baseado na composição dos materiais, tanto no interior, né, mas também no exterior da Terra. Então vai ser definido, né, qual é a estrutura interna da Terra a partir daí, e você também vai levar em consideração a rigidez desses materiais no interior da Terra. Você percebe que são, né, que é basicamente aí a mesma estrutura, né, mas levando em consideração realidades diferentes da estrutura do nosso planeta, tá certo? Então vocês lembram que lá no sexto ano principalmente, a gente tem aí crosta, manto e núcleo como a divisão básica do nosso, como estrutura básica do nosso planeta, tá certo? Quando a gente fala aí da crosta terrestre, que é aquilo que nós conseguimos ver quando nós estamos caminhando, né? Quando a gente fala da crosta terrestre, a gente tem aí uma formação a partir de placas rochosas. Essa é a formação básica da nossa crosta. E aí essas rochas podem ser, né, sejam rochas metamórficas ou sedimentares, né? Isso vai depender da localização, do intemperismo físico e químico também que você tem numa região. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso um pouco mais à frente. Né? E, logicamente, para a formação dessa crosta, a gente tem aí tanto energia interna como externa para a formação dela. Né? Até no livro de vocês traz dois nomes aí que é interessante vocês terem em mente, né? Na página 3 aí. Né? A energia exógena, que é aquela que está aí, né? Aquela energia que está modelando pelo lado de fora. Então, tudo aquilo que a gente pode levar, por exemplo, aí, o clima, né? É um tipo de atividade externa, ou seja, exógena, que está ajudando na formação dessa crosta terrestre. Então você vai ter chuva, você vai ter ventos, você vai ter furacões, enfim. Tudo isso vai ajudar na formação da crosta terrestre, e segundo aí, né, os cientistas podem ter levado aí bilhões de anos, cerca de 4,5 bilhões de anos para se formar. Né? E também aquilo que vai acontecer dentro da Terra, todas as transformações que acontecem dentro da Terra, que vai ser a energia interna que a gente vai chamar de endógena. Né? Uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração é a ação do homem também na crosta terrestre. Isso vai fazer com que ela também passe por transformações, tá certo? A gente precisa levar em consideração, né, que a ação do homem vai ser importante nesse processo, porque se na antiguidade o homem não interferia tanto na formação do relevo, a partir do desenvolvimento da agricultura e aí posteriormente a industrialização, né, as construções e assim por diante, você tem uma ação muito maior do homem. Então vocês conseguem, né, ver com facilidade quando vocês andam pelas ruas e observando ao redor, vocês conseguem perceber, por exemplo, quando o homem faz a terraplanagem de um determinado terreno. Vou lembrar a vocês aquele terreno que tem ali em frente à escola, por exemplo. Né? Possivelmente eu não conhecia ali antes né, daquela terraplanagem que aconteceu ali, mas possivelmente você tinha ali um morro e à medida que o tempo foi passando, eles foram tirando, né, parte desse morro para poder
para poder fazer aquele plano ali onde possivelmente vai ser feito, né, algum tipo de construção. Então o homem também ele está ajudando aí na transformação dessa paisagem, na transformação dessa estrutura externa da Terra, tá certo? Então isso aí é o que a gente vai chamar de atividade antrópica, tá certo? Todas as vezes que nós falarmos de atividade antrópica, nós estamos falando da ação do homem. Então a gente pode compreender a partir disso que a ação do homem também modela a Terra. Essa crosta terrestre também ela vai ser conhecida aí como litosfera. E essa litosfera aí ela pode chegar a cerca de 40 quilômetros de profundidade ou até 5 quilômetros, né? Depende aí. Essa profundidade de 5 quilômetros ela vai ser observada principalmente dentro dos nossos oceanos aí, né? A gente sabe muito bem que o assoalho dos nossos oceanos eles são formações rochosas, né? Que foram sendo produzidas no decorrer do tempo. Então essas formações rochosas também fazem parte daquilo que nós vamos chamar de litosfera. Essa litosfera a gente pode dizer que é a casca que envolve a Terra, como se fosse aí uma casca de laranja, né? Se você observar uma casca de laranja, ela não é lisinha, perfeita, mas ela tem as suas imperfeições e a mesma coisa vai acontecer com a Terra. E a partir de estudos aí das mudanças bruscas de velocidade, né, entre a crosta e o manto, chegou-se à conclusão de que existe uma descontinuidade que ficou conhecida como descontinuidade de Morovitch, justamente por causa de Adrija Morovitch, que vai ser quem vai trazer essa ideia aí, tá bom? Então, essa descontinuidade de Morovitch, ela pode ter de 100 metros a alguns quilômetros, então é como se a Terra, a crosta e o manto estivessem em velocidades diferentes e essas mudanças de velocidade provocariam, por exemplo, né, os terremotos que a gente percebe aí e também vão fazer, né, vão provocar aí algumas transformações na parte interna da Terra. Pessoal, partindo para o estudo do manto, a gente vai ter aí a princípio o manto superior, né, que também vai ser conhecido aí como astenosfera, que é justamente sobre o que a nossa crosta aí vai flutuar. Ele pode ter aí nesse manto superior entre 300 e 600 quilômetros, com uma temperatura que pode chegar aí a cerca de 1.200 graus Celsius ou mais, né? Suficiente para derreter, por exemplo, o ferro, né? Como a gente conhece. Essa astenosfera também, além dela, a gente vai ter aquilo que a gente vai chamar de manto inferior, que a gente pode chamar também de mesosfera, tá bom? A mesosfera ela pode chegar aí a cerca de 3.700 graus Celsius, né, na sua base aí, né? Logicamente, essa alta temperatura pode provocar aí tantos movimentos ascendentes quanto descendentes, né, que podem ser aí as correntes responsáveis pelos deslocamentos das placas tectônicas, por exemplo, né? Esse manto aí ele apresenta uma espessura de cerca de 2.850 quilômetros, né? A gente está juntando os dois aí e logicamente eles vão ter aí esses movimentos contínuos de convecção. É justamente por causa dessa formação do manto ser um pouquinho mais líquida do que a nossa litosfera, é que nós vamos ter aí esses movimentos da crosta terrestre, tá bom? Então, quando a gente fala aí em convecção, a gente está falando tanto de resfriamento ou de aquecimento dentro desse manto, tá certo? E é justamente isso que vai fazer com que você tenha essas movimentações aí. Vai formando como se fossem bolhas, né? E vai fazendo que você tenha, por exemplo, a produção de abalos sísmicos, né? Também aí a produção de vulcões e também o deslocamento das placas tectônicas que eu tinha falado com vocês. Além disso, né, você tem a formação do magma, né, dentro desse manto, que vai ser aí principalmente composto de materiais que vão atingir a superfície terrestre, né, e oceânica através dos vulcões que a gente conhece aí.
A principal formação, né, desses minerais aí, a gente vai ter o silício, o ferro e o magnésio aí. Ligando, né, o manto inferior, né, o manto ao núcleo, a gente vai ter uma outra descontinuidade, que vai ser a descontinuidade de Gutenberg. E aí nós chegamos ao núcleo, que também vai ser dividido aí em duas partes e que vai ser chamado de endosfera. Né? No núcleo, né, a gente tem aí uma formação que é comparada aos meteoritos, né? Então seria a formação mais antiga da Terra. Segundo aí a teoria da evolução, à medida que, né, os meteoritos se chocavam, eles iam se juntando e aí foram formando a crosta terrestre como a gente conhece até os dias de hoje. Grandes explosões foram acontecendo até formar essa estrutura que nós conhecemos. Então, o núcleo aí seria formado principalmente aí por ferro e níquel, né? São os principais minerais que a gente tem aí. Logicamente, a gente está falando que essa endosfera ela está fundamentada em probabilidade. Isso está aí no livro de vocês na página 4, tá bom? A gente não tem nada que nos faça chegar até o núcleo, como eu já tinha falado para vocês. Então, eles vão aí dividir esse núcleo a partir, né, do conhecimento que se tem, do pouco que se tem, em duas partes aí, que é o núcleo externo e o núcleo interno, né? Novamente, probabilidade, não há nada que nos faça aí ter certeza que é assim que funciona. Né? E acredite-se o seguinte, o núcleo externo ele é um pouco mais líquido e esse núcleo interno é como se ele fosse uma esfera superaquecida, mas ainda assim mais sólido, tá certo? As temperaturas aí são acima de 4.000 graus Celsius, né? E chegando aí ao nosso raio final de 6.378 quilômetros, né? Acredita-se que o nosso magnetismo polar, por exemplo, ele funciona justamente por causa do nosso núcleo. O nosso núcleo está em intenso movimento, acredita que seja assim, tá bom? No livro de vocês, na página 4, tem aí dois quadros que são interessantes para vocês darem uma observada, tá bom? Um fala da estrutura interna da Terra, né? Falando aí de critérios químicos, que aí a gente vai levar em consideração essa formação aqui, crosta, manto e núcleo. E tem uma outra, né? Tem um outro quadro que vai levar em consideração os critérios físicos, aí levando em consideração a litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera. Esses dois quadros estão trazendo aí um resumo de tudo o que eu falei aqui e, além disso, eles estão também mostrando para vocês, né, dentro desse quadro aí, características de cada uma dessas formações, tá bom? Dentro desses modelos aí. Então, pessoal, a gente vai parar por aqui. Na nossa próxima aula a gente vai falar aí especificamente sobre minerais e rochas, né, que vai ser a nossa aula ao vivo na terça-feira, e eu aguardo vocês. Desejo a todos um bom fim de semana e até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.